Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do Jornal Diário de Teresópolis e Diário TV. Nossa primeira notícia é uma situação que aparentemente parecia mais um caso de acidente de trânsito, mas que terminou de maneira muito triste. No início da tarde desta terça-feira, o condutor de um caminhão que seguia pela Tenente Luiz Meireles, sentido Meudon, pela Tenente Luiz Meireles, começou a passar mal e, logicamente, abandonou a direção. Ele desmaiou na direção, o caminhão começou a voltar em marcha ré, atingindo o carro que estava atrás. O ajudante puxou o freio de mão, conseguiu pular para o outro lado e parar o caminhão, sem saber o que estava ocorrendo. SAMU e Corpo de Bombeiros foram acionados ao local e constataram que o motorista desse caminhão havia tido uma parada cardíaca na condução do veículo. Ele foi levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA, mas infelizmente faleceu pouco tempo depois de entrar no prédio da unidade de saúde. Rony Emércio Chateaubriand Barbosa, morador de Juiz de Fora, e acabou falecendo na UPA. Familiares receberam a notícia ainda no começo da tarde, sem entender muito o que havia ocorrido, e estão se deslocando para Teresópolis. Que história triste. Aparentemente, passou mal, parada cardíaca, na condução desse caminhão, um caminhão de uma empresa de colchões, que aparece lá no finalzinho da imagem, em um trecho de subida da Tenente Luiz Meireles. Registro é feito pela Rafaela Pedra, no início da tarde, seguindo em direção ao Jardim Meudon. Outra colisão registrada na parte da manhã, aqui pertinho da nossa redação, cruzamento da Carmela Dutra, também com a Tenente Luiz Meireles, nesse caso envolvendo uma viatura da Guarda Civil Municipal, essa van que aparece na imagem. Ficaram muito tempo no local lá, esse veículo de passeio e a van da GCM. Porém, apesar dessa situação, muita gente perguntando o que havia ocorrido, apenas um leve arranhão aí na lateral do carro de passeio e a van do Poder Público Municipal, nada sofreu. Por conta de se tratar aí de uma viatura oficial, foi necessário aguardar a realização de registro, perícia e tudo mais. E o condutor aí do carro da Guarda Civil Municipal se responsabilizou aí em pagar o conserto, o reparo, nesse veículo aí, que seguia sentido centro da cidade. Ainda sobre trânsito, era para ter começado nesta segunda-feira a cobrança do estacionamento rotativo, segundo previsão do governo municipal. Porém, houve mudanças nesse cronograma. O repórter Luiz Bandeira esteve lá no prédio da prefeitura para conversar aí com o responsável pelo serviço e entender sobre essa etapa e os trâmites realizados aí para a aplicação do sistema de cobrança nas ruas do Centro e Agriões. Viemos até a Prefeitura Municipal para conversar com o subsecretário de Ordem Pública do município, Felipe Rebelo, sobre a questão do rotativo municipal, que é o estacionamento rotativo, que passou a ser cobrado no bairro do Alto, passou por fase de testes, já está funcionando, e agora aqui na região de Agriões e do centro da cidade, a fase de teste prevista para até o dia 10, só que foi adiado por conta da gratuidade, que é um benefício que será dado aos moradores que moram perto dessas regiões onde está sendo cobrado o estacionamento. Não é isso, Felipe? Conta pra gente como é que vai ser o rotativo do centro e do bairro de Agriões e essa questão da gratuidade. Exato, Bandeira. Hoje a lei prevê a isenção de pagamento de moradores que moram nesse perímetro onde é contemplado com rotativo, isenção até às 10 horas da manhã. Mas o prefeito Vinícius Clausen enviou um projeto de lei para a Câmara garantindo a isenção por todo o dia, por todo o período. Para ter acesso a essa isenção, o morador precisa não ter garagem na residência e estacionar até 100 metros de sua residência. Então, esses moradores se enquadram dessa forma, eles até 100 metros de casa terão isenção. E essa pessoa faz como? Ela tem que se cadastrar, tem que procurar a prefeitura? Bandeira, é importantíssimo o cadastro. O cadastro está sendo feito na Secretaria de Segurança Pública. É só a pessoa se direcionar à secretaria, que fica no antigo fórum, no centro administrativo, levando o documento do veículo e o comprovante de residência. Ela vai, faz o cadastro ele é automático.
Aí a gente coloca aquela placa no sistema, aquela pessoa fica isenta naquele trecho. O período de testes aqui para essa região do centro da cidade de Agriões estava previsto para ser até o dia 10 de julho agora. E aí, a partir daí, ia começar a funcionar o rotativo, mas isso foi prorrogado, né? Exato. O prefeito achou melhor esperar a votação dessa lei, dando a isenção para os moradores. Então, até lá, a gente continua tirando as dúvidas da sociedade, ensinando as pessoas que quiserem poder mexer no parquímetro, conversar com os nossos meninos do novo Promage, para tirar qualquer tipo de dúvida. Então, a gente vai ter um tempo muito bom para poder implementar com o menor transtorno possível, para todo mundo poder utilizar sem ter nenhuma dúvida. Então é importante que as pessoas que utilizam essas vagas de estacionamento nessa região comecem a se adaptar e até ver como é que funciona o equipamento, não é isso, Felipe? Exato, nós temos diversas formas de pagamento e é importantíssimo as pessoas que querem entender o sistema, como funciona, se dirigir até um parquímetro, pode fazer a operação ali, você pode colocar os 15 minutos gratuitos, tem um botão específico para isso lá, é só levar lá, aperta 15 minutos, imprime o boleto, não é obrigatório, a gente está em período de teste, mas para quem quiser conhecer, se quiser também simular um pagamento, ele pode colocar o cartão, não vai ser debitado da conta dele e colocar lá 1 hora, 2 horas, da forma que ele quiser. E tem uma outra forma de pagamento, que essa eu considero a melhor, é a que eu uso, que é o Digipare, que é um aplicativo que você coloca o crédito no aplicativo e você não precisa ir a lugar nenhum. Você de dentro de casa, você pode fazer de dentro do banco, você pode inserir os minutos que você quer ficar, ele te avisa quando o seu período está vencendo e você consegue debitando por ali. Então a forma mais fácil de se fazer é pelo aplicativo Digipare. Previsão então para começar a funcionar efetivamente o rotativo aqui nessa região? Creio que na primeira semana de agosto já seja possível a implementação. E o PROCON segue fiscalizando os postos aí para garantir que seja reduzido o valor do combustível, né? Depois daquela mudança em relação à cobrança do ICMS. Temos aqui uma fala do presidente do órgão, Cássio Coelho. O PROCON continua realizando o levantamento dos preços de etanol e gasolina em todo o estado, verificando as denúncias dos consumidores e a exposição dos preços conforme o Decreto Federal 11.121, que determina a divulgação dos preços do dia 22 de junho e o atual para o consumidor identificar de forma transparente e detalhada a redução. Já foram fiscalizados até hoje mais de 450 postos em 45 municípios e hoje a grande maioria já reduziu os valores, chegando a uma média menor do que estávamos prevendo, compatível com a redução do ICMS. O PROCON também orientou 61 postos sobre o cumprimento do Decreto Federal 11.121. Para que os agentes possam apurar as denúncias, é importante que o consumidor informe o nome e a localização do posto, com o endereço completo do estabelecimento. O WhatsApp para denúncias é o número 21 98104 5445. Importante que o consumidor, no seu trajeto, também pesquise os preços para abastecer no posto mais vantajoso, estimulando a concorrência e denunciando aqueles que não identificarem a redução. Agentes da COPBEA, Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal, recolheram mais um cavalo abandonado em via pública aqui em nosso município. Foi a segunda ocorrência em menos de uma semana, né? Na semana passada mostramos aqui um caso da estrada José Gomes da Costa Júnior na Posse e nesta segunda-feira a COPBEA foi acionada para a estrada Vivenda Três Marias em Albuquerque. E também nesse caso aí o cavalo aparenta maus tratos, né? Como se vê claramente na imagem. Esse cavalo, né, assim como aquele outro lá do bairro da Posse, ele foi recolhido e encaminhado para o curral de apreensão em Seropédica para receber aí os devidos cuidados veterinários. Importante lembrar que existe uma lei municipal que autoriza que a Guarda Civil Municipal, né, que faz esse trabalho aí em conjunto com a COPBEA, apreenda animais de grande porte soltos em via pública. E se o proprietário não procurar o curral lá em Seropédica para fazer a irregularidade, perde o animal, né? Deixou em via pública abandonado, vai perder o animal. E se você quiser denunciar aí casos de maus tratos, não só de animais de grande porte, como esses cavalos aí, os contatos são esse aí, ó, 162 2742 5074, são 2 telefones. Tem ainda o e-mail copbeia@teresópolis.rj.gov.br
ou pelo aplicativo e-Ouve. Depois de um longo período de espera, a Escola Municipal Tiago Medeiros, em Venda Nova, foi reinaugurada. O estabelecimento de ensino da Rede Municipal de Educação foi entregue aos estudantes, à comunidade escolar de Venda Nova, na última semana. Escola Municipal Tiago Pacheco Medeiros. Ela foi reformada com recursos aí do programa Gestão Financeira Escolar Descentralizada, foi repassado diretamente pelo município para a direção da escola. Porém, esse grande atraso, mostramos algumas vezes no Diário de Teresópolis e na Diário TV, ocorreu porque inicialmente essa obra seria feita por uma empreiteira que não cumpriu os prazos, não cumpriu o que estava previsto, teve o contrato suspenso e foi multada pela prefeitura, segundo informação do governo municipal. Depois de cancelado esse trâmite aí, né, dessa empresa contratada pelo município, a prefeitura transferiu os recursos aí para a direção, que realizou a ampliação e reforma dessa pequena unidade de ensino lá em Venda Nova, às margens da Teresópolis, Friburgo. Agora a gente dá um pulinho aqui no bairro da Beiralinha para falar sobre um projeto na escola Chiquinha Rola. Estudantes dessa unidade aí da Rede Municipal também de Educação, da Chiquinha Rola, participaram de uma palestra com equipes do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS Alto, e do Conselho Tutelar sobre direitos e deveres aí garantidos pelo ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Segundo aí essas instituições, o objetivo é que as crianças conheçam os seus direitos. Participaram aí desse programa, dessa etapa, né? Outras escolas serão atendidas. Aí 60 alunos com idade entre 9 e 12 anos. Você viu na edição de fim de semana do Jornal Diário de Teresópolis, uma daquelas reportagens que você só vê aqui, né? Você só acompanha através do nosso trabalho, mostrando a situação do aterro sanitário, quer dizer, lixão do Fischer. Já foi aterro sanitário, hoje é um lixão novamente, um grande problema aí para a gestão municipal. E nessa reportagem, nessa entrevista aí feita pelo Luiz Bandeira, conversamos com o secretário municipal Flávio Castro, que confirmou, chegou ao fim, quer dizer, já chegou há muito tempo, né? Agora será encerrada a atividade lá no antigo aterro, atual lixão do Fischer. E na entrevista ao Luiz Bandeira, ele conta como será tratado o lixo de Teresópolis. O aterro sanitário municipal no bairro do Fischer será desativado para tratamento da área degradada. E o lixo produzido em Teresópolis será enviado para outro município até que se encontre outro destino para os resíduos. Como explica em entrevista ao Diário de Teresópolis o secretário de Meio Ambiente, Flávio Castro. Será fechado. A gente está trabalhando num processo para mandar o lixo de Teresópolis para outro município, provavelmente Itaboraí ou São Gonçalo. Aqui no nosso município a gente vai ter uma estação de transbordo, que a gente chama, que é você pegar esses caminhões pequenos da coleta normal, ele leva para essa estação, a gente coloca num caminhão maior, e aí esse caminhão desce e leva o lixo para o aterro licenciado. O aterro não tem mais condição de receber lixo. Esse processo está em licenciamento, está na licitação. Provavelmente a gente consiga licitar aí entre mais um mês, 2 meses, provavelmente. E a gente está tentando fazer que esse processo aconteça num prazo de 2 anos. Porque 2 anos é um tempo ideal para a gente conseguir definir qual o futuro do lixo em Teresópolis, definir o que eu quero dizer, se a gente vai fazer um novo aterro, se a gente vai fazer uma usina de transformação de lixo em energia, que é muito mais provável que seja, o tempo de construção e licenciamento. É bem provável que a gente vá na linha de usina, porque você consome o lixo e você gera energia, essa energia ainda dá lucro para quem for operar. Mas o processo está andando, paralelos. Transbordo para 2 anos e a construção de uma nova tecnologia também em 2 anos. Que terminou um, eu começo a operar o outro, e provavelmente no município. Esse processo que vai levar 2 anos aí, né, em que a cidade vai se adequar e vai encontrar um novo caminho para destinar o lixo,
Nesse período haverá um gasto maior do que se tem hoje com a coleta que é feita na cidade? Sim, hoje a gente tem um gasto de coleta comum, a gente vai ter o gasto do transbordo, de levar o lixo daqui para um aterro licenciado. Da última vez que a gente fez, a gente estava vendo na faixa de 800 mil mês para levar esse lixo. E o prefeito está correndo junto ao governador, o governo do estado, para que eles ajudem ou banquem ou financiem esse processo. O espaço lá do lixão, no Fischer, como é que vai ser feito com esse espaço? Como é que vai ser a manutenção desse espaço? Uma das propostas que pode acontecer, assim, a gente já conversou com algumas empresas, da própria empresa que for gerar energia, ela ir diminuindo o volume, ela usar o lixo do dia e retirar alguma coisa do aterro. E aí, com isso, vai baixando o volume do aterro do Fischer. A gente tem que fazer, e a gente vai fazer, o processo de remediação. Eu tenho que refazer os taludes do aterro para ele ficar seguro, geologicamente falando. Eu tenho que fazer toda a coleta do chorume e tratar. Eu tenho que fazer a coleta de gás que está enterrado ali, tirar e queimar ou destinar para a usina. Então, esse processo, a gente já está com ele em projeto escrito. A ideia é que, a partir do momento que a gente começar a mandar esse lixo para Itaboraí e São Gonçalo, a gente já começa a fazer o processo de remediação do aterro. Remediação com retaludamento, porque aí eu pego o lixo que está muito inclinado e começo a puxar ele para trás e vou fazendo as camadas e aí já bota a drenagem com calha, grama, ajeita ele todo, drenagem de gás e drenagem de chorume. Isso é o suficiente para ele, ao longo do tempo, se estabilizar. No período desse processo todo, né, de tratamento do espaço ali, não será colocado mais nenhum detrito, por exemplo, de obra, entulho, de poda? A gente já licitou agora, semana passada, há 15 dias atrás, a gente chama de britador, que é uma máquina grande que você vem com todo o resíduo da construção civil, joga ali dentro, ele tritura e ele sai em peneiras diferentes. Então isso a gente já licitou e ele vai entrar ali, para quem conhece o aterro, naquele galpãozinho que tem lá atrás, que antigamente era da reciclagem. Ele vai ficar ali, vai ser instalado ali. Então, todo o resíduo de construção civil ele vai continuar indo para ali. A gente vai usar porque é interesse nosso ser usado na agricultura, na manutenção das estradas do interior. Então, o entulho, ele não vai para Itaboraí. Para Itaboraí vai poda e resíduo domiciliar. E por que levar para fora, Flávio? Não há um espaço aqui em Teresópolis que possa ser adequado para fazer um aterro nos moldes do que já foi um dia esse aterro aqui? É possível que a gente consiga encontrar, mas a gente preferiu fazer esse processo mais profissional possível. Assim. A gente abriu espaço para as empresas que operam nessa área dizer para a gente, a melhor tecnologia no momento não é mais o aterro, é isso, é aquilo. E aí a gente vai adequar isso financeiramente para Teresópolis. Se eu for fazer um aterro para Teresópolis, novo, para 180 toneladas dia, eu vou ter que trabalhar pelo menos numa área de 100 hectares. Sem rio perto, sem casa perto, é difícil. Uma usina de transformação de energia, ela gasta 5.000 metros quadrados, meio hectare. Então, uma das condicionantes que a gente colocou para avaliação lá na frente é o menor área possível, que gera menor impacto, gera menor resistência da comunidade do entorno, gera maior... além de não ter o impacto ambiental, você ainda gera energia. Então, a ideia é que a gente vai mandar para fora de Teresópolis num período de 2 anos, que é o tempo do licenciamento e construção, e trabalhar com alguma coisa muito mais moderna do que o aterro, que aterro é algo que o dano vai ficar ali para sempre. Por mais que se remedie, ele vai ficar para sempre. Agora, Flávio, vamos falar um pouquinho da questão social que envolve o lixo. Muitas pessoas vivem da reciclagem, né? E lá dentro do aterro sanitário, mesmo sem autorização, muitas famílias vivem do que tiram daquele lixo. Há algum programa social, algum planejamento para amparar essas pessoas? Quando as empresas começarem a operar com a usina, a obrigatoriedade de contratação desse grupo que veio da coleta. Então, a maioria das usinas, ela faz o seguinte, você joga o lixo, ela faz uma triagem, então precisa de gente para fazer essa separação dentro da empresa. Agora, a gente tem um período de 2 anos que a gente vai ter que fazer
transição. Nessa transição, a Secretaria de Desenvolvimento Social tem esses programas, tanto o POT quanto o PROMAGE e tal, para que as pessoas sejam encaixadas e depois elas possam trabalhar na empresa normalmente. Então, essa é a linha que a gente está estudando e conduzindo. Esse é um problema que se arrasta há muitos anos em Teresópolis. O aterro foi aterro lá no começo dos anos 2000, né? Era lixão, virou aterro e depois virou lixão de novo. Já era para ter sido encerrado há muito tempo. Mas, como a gente sabe, né, bem, quem mora em Teresópolis, passamos aí por diversos prefeitos, diversas situações políticas que acabaram atrapalhando todo esse processo. Como você viu na fala do Flávio Castro, é bastante complexo. Agora vamos mostrar algumas imagens aí das primeiras horas da manhã lá no Soberbo. Olha só a ventania, as rajadas de vento no alto e no Soberbo na manhã desta terça-feira, né? A previsão aí de chegar de uma frente fria e ventos fortíssimos aí, principalmente nessa região. Em várias partes da cidade aí recebemos informações sobre ventania, mas no Soberbo principalmente, absurdo o vento na manhã de terça-feira. Muitos galhos de árvore, você vê nessa imagem, olha só, um fio se rompeu e a sorte, né, se pode dizer assim, é que passava na hora que o fio rompeu e caiu na pista uma equipe da Enel, do outro lado. Esse carro da Enel estava seguindo o sentido Rio de Janeiro e os condutores aí, os ocupantes tiveram o tato de voltar a manobrar aí para pelo menos retirar o fio da pista. Teve banner destruída da Secretaria de Turismo, Defesa Civil em alerta, e a preocupação é que nos próximos dias essa situação se repita, né? Lá no Soberbo estava muito difícil, né? Até ficar em pé em alguns momentos aí estava complicado. Essas folhas todas, esse pedaço de galho, olha só, tudo isso caiu dessas árvores atrás dos quiosques ali do Soberbo, né? Você vai ver também na sequência aí uma tampa de caixa d'água, né? Voou tampa de caixa d'água, voou telha, voou muita coisa aí em consequência desse vendaval aí nas primeiras horas da manhã aqui no município. A última informação, né, acabamos de receber aqui as imagens de mais um incêndio, né? Olha só, mais uma vez uma área de mata sendo destruída por conta de um incêndio criminoso. Por que é criminoso? O incêndio não começa sozinho, né? Não existe esse incêndio criminoso. Dessa vez, nas proximidades do quilômetro 71 da estrada Rio-Bahia, local conhecido como Fazenda Texas. Esse registro aí visto da zona urbana do município, mas olhando em direção à Fazenda Texas. E como esse incêndio aí teve início no finalzinho da tarde, quase à noite, muito dificilmente ele será controlado daqui nas próximas horas, porque o bombeiro, tem gente que acha que o bombeiro ele é um super-herói de verdade, aquele com poder, com capa e tudo mais. Ele é um ser humano. Não tem como o profissional aí do 16º, do nosso quartel, ficar no meio da mata, em área de montanha, de pedra, de buraco, apagando incêndio no período da noite, colocando a própria vida em risco. Então, nos locais onde não chega o caminhão, não tem um acesso de uma beira de rua, por exemplo, não há como o bombeiro enfrentar as chamas. Então, infelizmente, será preciso aguardar aí até o clarear do dia para que o bombeiro consiga resolver essa situação, se não houver, repetindo, nenhum acesso ali que o caminhão-tanque do bombeiro consiga chegar, né? Vamos pensar também nesse pai de família, nesse profissional, nessa mãe aí que trabalha no Corpo de Bombeiros, que não vai se arriscar no meio da mata, em uma área perigosa, para controlar aí as chamas, apesar de ser aí a prerrogativa dessa função desse profissional, né? Ele também tem sua vida e não pode colocar em risco. Essas e outras notícias você vê também no nosso site, netdiario.com.br. Se houver qualquer novidade, qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo, além da nossa página, você vê na barrinha de notícias da Diário TV e também em nossas redes sociais, que são o Facebook, o Instagram e o YouTube. Você que está aí pelo YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal. Até mais!